Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Nós tivemos o nosso momento de pós-aula, né, onde a gente fez a correção das atividades de fixação referentes ao reino fungi. Então, nós finalizamos o estudo de 3 reinos: o reino Monera das bactérias, o reino protoctista dos protozoários e das algas e o reino fungi dos fungos. Agora a gente vai começar a estudar, né, nós vamos ficar várias aulas nesse reino, o quarto reino, que é o reino plant, que a gente na verdade escreve plantar, mas não faz a pronúncia de plantar, pronuncia aí plant. E que é o reino das plantas. Então resta o reino das plantas, né, e o reino animalia, que é o maior de todos. Mas vocês vão ver que no reino das plantas já é um grupo bastante grande. Então a gente faz divisão das plantas por filos para facilitar esse estudo. E a gente estuda do mais simples para o mais complexo. Então, nós vamos começar com um grupo de plantas mais simples, vamos ver as características e ir seguindo para grupos complexos, tá? Até chegar no último grupo, que é o mais abrangente. E a gente vai seguir a mesma regra para o grupo animal. Então, é extremamente importante que vocês consigam entender as características de cada um dos grupos, porque senão vai chegar lá na frente e vai virar aquela maçaroca. Se vocês não entendem o começo do conteúdo, o que a gente tem lá na frente vai ficar pior, porque vocês não vão ter o alicerce inicial. Então é extremamente importante vocês prestarem bastante atenção nessa aula e nas próximas, né, para irem construindo o conteúdo aí tijolinho a tijolinho, ok? Então nós vamos começar, como eu falei, é o reino plant, mas a gente estuda as plantas dentro de grupos. A gente vai começar o primeiro grupo, né, o primeiro filo, que é o grupo das briófitas. São 4 grupos no total: briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Então a gente vai estudar grupo a grupo as características gerais. Claro, cada semana é um grupo diferente. E depois a gente vê a parte fisiológica, né, o funcionamento das plantas, de uma forma mais integrada, ok? Conteúdo extremamente importante aí para o vestibular. E, modéstia à parte, o meu conteúdo favorito aí do segundo ano. Eu adoro trabalhar o conteúdo de plantas, tá? Então, vamos começar lá falando a respeito desse grupo de plantas tão importante, que é o grupo das briófitas. Então, a primeira coisa que eu coloquei para vocês, tá? Antes de entrar propriamente dito no grupo das briófitas, que nós vamos ter aqui a exemplificação da escada, né, filogenética das plantas. Então, nós temos o grupo das algas, né, fora do reino plant, que a gente já estudou no grupo do reino protoctista, pelo fato delas não possuírem tecidos verdadeiros e não formarem raiz, caule e folha. E daí a gente começa aqui a estudar os grupos subsequentes, que é o grupo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, onde, de forma geral, cada um dos grupos vai ter o aparecimento de uma característica nova. Como assim? Então, nós vamos ter o surgimento, o aparecimento dos embriões no grupo das briófitas, o aparecimento dos vasos condutores, que vai ser o xilema e o floema, que a gente vai falar semana que vem, no grupo das pteridófitas, o aparecimento, né, o surgimento das sementes, chamadas de sementes nuas, no grupo da gimnosperma, que é o exemplo dos pinheiros. A gente compra o pinhão no mercado, né, que é comestível. E nós temos o aparecimento das flores e dos frutos no grupo das angiospermas, que é o grupo mais complexo. Então, eu sempre ensino aí os alunos, é como se fosse uma escada, e a cada degrauzinho que a gente sobe, novas características vão surgindo e o grupo vai ficando mais completo, vamos colocando assim. Como exemplo, se a gente pegar o grupo da briófita, que é o mais simples, que a gente vai estudar hoje, ele não possui vasos condutores, ele não possui sementes, ele não possui flor e fruto. O que ele vai ter é apenas os embriões. Então, por isso que a gente coloca como um grupo mais simples. Então, conforme a gente for subindo, né, cada grupo vai ganhando características novas. E nós temos aqui de importante já
que as briófitas elas vão representar o primeiro grupo de plantas que colonizou, né, o ambiente terrestre. Porém, vocês vão ver que as briófitas, apesar de terem colonizado o ambiente terrestre, elas ainda possuem uma dependência geral com a água. Então, a gente não tem briófita em ambiente seco. Precisa ser um ambiente que tenha água constante, não submersa dentro da água, tá? Mas que tenha água corrente. Como, por exemplo, rochas próximas a rios, que formam aqueles tapetinhos verdes, aquilo lá é briófita. Uma mata com muita umidade, tipo a floresta, a Mata Atlântica, né? A gente consegue encontrar com facilidade. Então, nós temos aqui, em termos de característica, isso é extremamente importante a nível de vestibular. Todas as briófitas vão ter pequeno porte. Nenhuma briófita cresce, elas são plantinhas pequenas. A gente consegue enxergar, elas não são microscópicas, porque elas não são unicelulares, porém o porte delas é pequeno. E falando a nível de vestibular, qual que é a importância? Por que o porte delas é pequeno? O que faz com que elas não cresçam? Então, nós temos a ausência dos vasos condutores de nutrientes. Os vasos que conduzem água, os vasos que conduzem o produto da fotossíntese, que é a glicose, esses vasos não estão presentes. No caso do grupo das plantas, seria o xilema e o floema que aparecem no grupo sequente, em que é as pteridófitas. Se a gente fosse fazer comparação, é como se fossem veias. Então, as veias do nosso corpo, falando do ser humano, carregam o sangue junto com o nutriente, junto com os gases da respiração, que é o oxigênio, e fazem a distribuição. Como esse grupo de plantas não tem esses vasos, o transporte dos nutrientes é feito por difusão. E aqui na imagem isso fica bem claro. Ele é feito de uma célula para outra. Então, entra nessa célula, passa para essa e vai passando uma a uma. Lembrando que as células são microscópicas e o organismo é formado por milhares. Então, esse tipo de transporte é extremamente lento. Então, imagine, por exemplo, uma planta de, por exemplo, 50 metros. Se fosse fazer esse tipo de transporte, demoraria anos para a água que foi absorvida no solo chegar até a folha. A planta já teria morrido ali diversas vezes, né? Então, por conta dessa questão desses vasos não estarem presentes, nós temos essa questão da planta ter um porte extremamente pequeno, ok? Não se esqueçam disso para o vestibular. Continuando aqui, como eu falei para vocês, são plantas que, como são o primeiro grupo que conquistou o ambiente terrestre, elas ainda dependem muito da água, então são encontradas em ambientes úmidos e sombreados. Se a gente colocar uma briófita no sol, ela seca rapidamente, porque tem esse problema da passagem de água, né, a ausência dos vasos, e isso dificulta bastante que ela se mantenha hidratada. E, como mecanismo evolutivo, né, nós vamos ter ainda, revestindo as células, olhem aqui no desenho, né, nós temos uma camadinha fina, que é chamada de cutícula. E essa cutícula, ela reduz a perda de água. Então, é uma estrutura de proteção para manter o máximo de água possível nessa planta, já que ela tem muita dificuldade, né, em estar absorvendo água devido à ausência dos vasos condutores, ok? Então, essa cutícula ela acaba tendo essa função de reduzir essa perda de água. Continuando aqui, nós vamos ter agora a parte da estrutura da briófita, né? Do que ela é formada. Daí aqui de antemão já vou falar para vocês, é extremamente importante vocês fazerem um esquema no caderno e todas as semanas estarem colocando de cada um dos grupos quais são as estruturas duradouras e as estruturas de reprodução, porque elas se alternam entre um filo e outro. Então, a que é duradoura na briófita não vai ser duradoura na pteridófita. E isso é extremamente confuso e muito cobrado em vestibular. Então, isso aqui é uma decorebinha mesmo. Então, vocês precisam ter um esqueminha mostrando qual é a estrutura duradoura da briófita, qual é da pteridófita, gimnosperma e angiosperma. E a gente vai estar estudando cada uma delas semana a semana, ok? Então, no caso da briófita, nós vamos ter como estrutura duradoura
o que nós chamamos de gametófito. E esse gametófito ele é formado pelo que seria raiz, caule e folha. Porém, como as briófitas têm um porte pequeno, a gente usa uma nomenclatura um pouquinho diferente. Então, para as raízes, a gente usa o termo rizoide, para o caule, cauloide e para as folhas, filóides, pelo fato de terem um portezinho ali pequeno. Então, essa aqui é a estrutura duradoura, o gametófito. A estrutura de reprodução, que só vai aparecer em determinados períodos, em determinadas épocas do ano, é chamada de esporófito. E ela é formada pelos esporângios que liberarão esporos. Aqui nós temos um exemplo natural, né, mostrando essas duas estruturas. Então, essa parte verdinha aqui seria o gametófito, formado pelo rizoide, cauloide e filóide. E essa partezinha vermelha amarronzado aqui seria a estrutura de reprodução chamada de esporófito, que ela não é duradoura. Ela fica durante o período da reprodução, depois ela seca e cai. Então ela fica só durante determinadas épocas do ano, não fica durante o ano inteiro. Aqui nós temos a visão geral das estruturas da briófita, né? Isso aqui também é extremamente importante vocês estarem anotando. Então nós temos aqui as raizinhas, né, representada pelo rizoide, o cauloide, as folhinhas, né, o filóide, que representam então o gametófito ou fase duradoura. E nós temos a estrutura de reprodução que seria o esporófito aqui, representado então pela haste, né, e os esporângios, que é essa cápsula chamada de calíptra, e também os esporos, que seria a estrutura propriamente dita que vai originar novas plantas. Continuando aqui, nós temos a reprodução. Sempre também assusto bastante os alunos. Cada grupo de planta vai ter um ciclo de reprodução diferente e ele é mais complexo do que o reino animal quando a gente vai estudar ele a fundo. Então, esses ciclos eles têm bastante termozinhos, bastante diferenciais de um grupo para outro. É extremamente importante que vocês prestem bastante atenção em cada etapa, porque senão você vai ficar um pouquinho confuso. Então, primeiro eu vou colocar o que acontece, depois eu vou explicar no desenho, que eu acho que é mais fácil vocês visualizarem no desenho do que ficar apenas na teoria. Então, nós temos uma alternância de gerações, então, entre células haploide, né, chamado de ciclo haplonte. Lembrando que célula haploide, material do primeiro ano, são as células de reprodução que possuem aí, entre aspas, características do pai ou da mãe. Vou pegar o exemplo do ser humano para ficar mais fácil de vocês associarem. No ser humano, a célula haploide, no homem é o espermatozoide e na mulher é o óvulo. Então, elas são chamadas de M, de um só. No caso, haploide de um só. Quando junta o espermatozoide com o óvulo, nós temos uma célula diploide, de dois, porque juntou a característica do pai e da mãe, no caso do ser humano. Na planta, a gente não tem a planta macho e a planta fêmea, propriamente dito. Até usa esses termos aí, mas não é muito comum. Mas nós temos essa questão da célula sexual ser haploide e da junção ali ser diploide, então diplonte. Nós temos o transporte aqui dos gametas, né, da célula de reprodução, realizado pela água. Isso é extremamente importante. Vocês vão ver, por exemplo, lá no grupo das angiospermas, que já tem flor, que ele acontece principalmente através de animais como insetos, que fazem a polinização. Então, vocês precisam saber também de cada grupo como que o gameta ele é transportado. Então, nós temos que na água, né, os anterídeos, que são as estruturas masculinas, eles vão cair sobre as arquegônias, que são as estruturas femininas, e vão nadar, vão ir para fecundar a oosfera. Então, eles usam a água como meio de transporte. Vai acontecer a fecundação dá origem ao zigoto. O zigoto sofre várias divisões celulares, que é a mitose, que vocês estudaram ano passado, prófase, metáfase, anáfase, telófase, lá as fases, né? E dessas sucessivas mitoses, nós temos a formação de um embriãozinho que vai dar origem a uma nova planta. E como eu tinha falado para vocês, o esporófito, né? Depois que ele fica maduro e libera os esporos, ele morre. Ele não é duradouro na planta. O que é duradouro é o gametófito, ok? Então eu coloquei aqui
esse esquema, que eu acho mais fácil de vocês visualizarem, da reprodução das briófitas. Lembrem que esse ciclo é específico da briófita. Quando a gente passar de uma planta para outra, o ciclo vai ficar diferente. Então, primeiro aqui nós vamos ter, né, uma planta masculina que vai formar os anterídeos, certo? E nós vamos ter uma planta aqui feminina, que ela tem, então, a formação do arquegônio e da oosfera, que é a célula que precisa ser reproduzida, que precisa ali se reproduzir. O que vai acontecer? Através da água, que é o mecanismo de transporte deste grupo, nós vamos ter os anterídeos que irão nadar, né, os anterozóides que irão nadar, graças à presença do flagelo, até o arquegônio da planta feminina. Então, eles vão até o arquegônio e eles fecundam a oosfera. Relembrando, o que foi utilizado como meio de transporte? A água. Por que o anterozoide consegue se locomover? Porque ele tem flagelo. Então, o flagelo vibra ali como se fosse um chicote e ele consegue nadar e fecundar a oosfera. Depois da fecundação, nós vamos ter a formação de uma célula que ela é 2Ns. Ah, professor, por que é 2Ns? Juntou o N do anterozoide com o N da oosfera. N mais N, 2Ns. E daí nós temos a formação desse esporófito jovem contendo a célula 2Ns, que veio lá da fecundação do anterozoide com a oosfera. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter o crescimento, então, do esporófito adulto 2Ns devido à fecundação e a formação do esporanjo. Esse esporanjo ele vai crescer, vai ficar maduro, e quando ele fica maduro, ele vai liberar no ambiente, né? Ele explode e ele libera infinitos esporos, tá? Só que antes de acontecer a liberação desses esporos, por isso que a gente tem uma alternância de gerações, reparem que está acontecendo o processo de meiose. E a meiose, como vocês estudaram no ano passado, ela é reducional. Então, ela pega células que são 2Ns e nós temos a formação dos gametas lá no final do processo, que são gametas N. Então, esse esporófito, que até então ele era 2Ns, devido ao processo de meiose, nós vamos ter a formação dos esporos N, porque a meiose ela é reducional e ela forma células que são diferentes, ela forma gametas. Os esporos vão cair, né, vão ser lançados ao ambiente, vão cair em locais férteis, locais que são férteis, e eles vão germinar. Reparem que aqui não teve fecundação nessa parte do ciclo. O esporo simplesmente caiu e germinou. Ele germina formando o protonema, né, que são sucessivas mitoses, e dá origem a gametófitos, a plantas adultas, que são N, porque nessa parte do ciclo não teve fecundação. Por isso que a gente diz que tem alternância de gerações. Nós temos uma parte que contém a fecundação, juntando ali a célula masculina e feminina, com a formação do esporófito 2Ns, e nós temos uma outra parte que não tem fecundação, que simplesmente o esporo cai e germina. Isso a gente chama de alternância de gerações. A parte diploide e a parte haploide, ok? Então, repare, é um ciclo extremamente complicado mesmo. Vocês precisam dar uma lida e estudar ele um pouquinho a fundo, mas é basicamente isso no caso das briófitas. Qual que é a importância da fecundação aqui? Essa fecundação, essa reprodução sexuada, ela vai gerar
variabilidade genética. Isso é extremamente importante para a perpetuação da espécie. Se tivesse a formação só de clones, né, através da reprodução assexuada, nós temos que o indivíduo irá enfraquecer e ele pode acabar em determinado momento desaparecendo desse ambiente. Então essa parte sexuada, ela é extremamente importante por conta disso. Depois nós temos aqui alguns grupos de briófitas, tá? 3 aqui mais específicos. Então nós vamos ter o filo briófita mesmo, né, que é o grupo representado pelos musgos, o mais comum, mais cobrado em vestibular. Nós temos a hepatófita, que são as hepáticas, né? Tem hepática que lembra de fígado, a formação ali da estrutura, a folha lembra um fígado. Nós temos a antocerófita, que é formado pelos antóceros, que são essas estruturas aqui. Lembrando que todas elas são pequenas pela ausência de vascularização, pelo fato de serem plantas avasculares. Então eu espero que vocês tenham entendido bem, né, nossa aula de hoje, referente ao estudo das briófitas. Caso ainda fique alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu irei atender a cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana, né? Bons estudos e até logo. Tchau, tchau.